Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aulinha de geografia. E hoje vamos falar um pouquinho sobre aspectos físicos. Vocês vão ver como é muito fácil. O relevo terrestre. Observando a paisagem, podemos notar que as formas dos terrenos não são iguais. Alguns planos, outros têm elevações ou depressões, entre outras características. Isso ocorre porque a superfície da Terra não é totalmente plana. Ela apresenta um conjunto de variadas formas de terreno chamados relevo. Muitos municípios estão localizados em terras baixas, outros em terrenos de maior altitude. Planaltos são áreas com superfícies irregulares, resultantes do desgaste ou da destruição dos terrenos. Apresentam altitudes acima de 300 metros e podem conter outras formas de relevo, como serras e morros. O estado de Goiás e a cidade de Brasília estão em áreas de planalto. Planícies. Planícies são terrenos planos formados pelo acúmulo de sedimentos, carregados pelas águas das chuvas, dos rios ou mares e pelos ventos. As planícies apresentam altitude de, no máximo, 100 metros e também podem conter outras formas de relevo. A maioria das praias encontram-se em regiões de planície. Grandes elevações de terra são denominadas montanhas. As cordilheiras são conjuntos de altas montanhas. A cordilheira do Himalaia, que se estende pelos territórios da Índia, China, Butão, Nepal e Paquistão, é a cadeia montanhosa mais alta do mundo. As transformações do relevo. As formas do relevo são modificadas pela ação das águas e dos ventos. As águas da chuva que caem durante muitos anos sobre um terreno mais alto desgastam o solo. A ação do vento e da água transporta os fragmentos desgastados do solo para lugares mais rebaixados. Chamamos esse fenômeno de erosão. Outro agente modificador do relevo é o ser humano. Para seu conforto, trabalho e bem-estar, ele modifica o relevo do lugar em que vive, construindo casas, avenidas, ruas, praças e viadutos. Muitas vezes, o ser humano faz modificações que prejudicam o meio ambiente. É o que acontece quando ele derruba árvores sem necessidade, deixando o solo exposto às águas da chuva e ao vento. Nesses lugares pode ocorrer deslizamento de terra, quando parte do morro se precipita, bloqueando estradas e destruindo construções próximas. A vegetação protege o solo do desgaste causado pelas águas da chuva e pelo vento. Sem ela, pode ocorrer erosão. O tempo e o clima. Costumamos falar sobre o tempo quando comentamos se está fazendo calor ou frio, se vai chover ou fazer sol. O tempo reflete as mudanças de temperatura do ar, das chuvas e dos ventos que percebemos ao longo do dia. O conjunto das principais características do tempo observadas durante um longo período é chamado clima. O clima pode variar muito de um local para outro e dependendo da quantidade de chuva, dos ventos, da proximidade do mar, do relevo, entre outros fatores. Há locais em que chove muito, outros em que isso acontece raramente. Enquanto uma região faz frio, em outra faz calor.
Nas regiões mais altas, as temperaturas costumam ser mais baixas. Nos lugares com muita vegetação, o clima geralmente é fresco e agradável. Na maior parte do Brasil, o clima é quente, porque nosso país está localizado em uma região que recebe grande quantidade de luz do sol. As pessoas especializadas em estudar as mudanças no tempo e no clima são chamadas de meteorologistas ou climatologistas. Elas fornecem informações sobre o tempo para jornais, estações de rádios e canais de televisão. Vegetação. Denominamos vegetação o conjunto de espécies vegetais características de uma região. Assim como o relevo, a vegetação não é igual em todos os lugares. Ela varia de acordo com a localização, a altitude, o clima, o relevo e o solo de cada local. Nas áreas de muita chuva, por exemplo, há diversas plantas e árvores altas. Em outras, onde chove pouco, nascem muito poucas plantas e as árvores são baixas, ou seja, há vários tipos de vegetação. As florestas tropicais e equatoriais, os manguezais, os campos, os cerrados, a caatinga, são exemplos de tipos de vegetação do Brasil. Cerrado. O cerrado é uma vegetação formada por campos com árvores pequenas, baixas, de troncos retorcidos, que crescem afastadas umas das outras. É uma vegetação própria dos lugares quentes e semiáridos. Caatinga é a vegetação formada por plantas com espinhos e folhas grossas, que armazenam água como o cacto. Essa vegetação precisa de pouca água para viver. Durante os períodos de seca, os cactos podem servir de alimento para o gado. Na Caatinga, as chuvas são irregulares e faz muito calor. As florestas são vegetações formadas por árvores altas que crescem muito perto umas das outras. Algumas se formam em locais de clima quente, como as florestas equatoriais ou tropicais. A floresta amazônica, uma das mais importantes do mundo, é uma floresta equatorial, na qual predominam árvores com mais de 30 metros de altura. Há também florestas que se formam em locais de clima mais frio, como a mata de araucárias, no sul do Brasil. Araucárias são árvores grandes. Elas chegam a 50 metros de altura e têm folhas estreitas e duras, que crescem em galhos bem altos. Sua semente, o pinhão, é comestível. O manguezal forma-se nas regiões do litoral e em lugares que alagam. Os campos são formados por plantas baixas. Neles predomina o capim, aproveitado para a pastagem do gado. As vegetações são muito importantes para os seres vivos, pois protegem os rios e os solos, fornecendo por meio da fotossíntese o oxigênio necessário a todas as formas de vida da Terra. Além disso, é de árvores que extraímos diversos materiais essenciais à vida, como a madeira, utilizada na construção de casas e de móveis, na produção de lenha e carvão vegetal. As árvores fornecem também a celulose, usada na fabricação de papel. Para que possamos continuar usufruindo desses benefícios, a derrubada de árvores deve ser feita com métodos apropriados. Além disso, é preciso plantar outras árvores no lugar das que foram derrubadas, para que as florestas não se acabem. As árvores precisam ser preservadas, pois sem elas não há vida. Crianças, este foi o recadinho de hoje sobre aspectos físicos. Espero que tenham entendido, que tenham gostado.
deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.